Fizemos então nosso path mapping. Aqui eu peço o ID através de path variable e requisito o corpo da requisição, que é um car.dto path body que eu passo aqui para update partially. Então eu pesquiso o carro por ID e aqui eu salvo ele aqui embaixo. Antes eu verifico cada campo do mesmo, me certificando de que não é nulo e também não é igual ao que carro já tem. Então, se atender a essa condição, eu defino o valor do campo de carro como o valor do campo de new car. Então vamos fazer um teste aqui, ó. Aqui embaixo temos aquele Chevelle 82. Vamos fazer um patch nele então, mudando o ano. O ID dele é 16, coloquei 68. Fazer um patch e pronto. Mudou só esse campo. Na última videoaula nós fizemos uma alteração importante aqui, ó. Antes esses campos de car eram tipos primitivos, int e boolean. Isso acarretou num problema no banco de dados. Eu vou explicar por quê, tá vendo? Aqui era tipo primitivo, então o banco de dados foi gerado da seguinte forma. Aqui em estrutura podemos ver int, year, int, nulo, não. Ele tinha criado essas colunas como não sendo nulo, ou seja, not null. Uma vez que a gente mudou para os tipos wrappers aqui, as wrappers class, né? Vai dar um problema. Então, mesmo que aqui esteja update, ó, JPA Hibernate TDL Auto Update, ele não muda essas colunas aqui uma vez que eu reinicio meu servidor. Então, eu vou fazer o seguinte, vou manter aqui update. Só o que ele faz, ó, vou até dar uma demonstração aqui, ó. Se eu tiver um campo novo, o update, ele está ali para gerar essa coluna nova na minha entidade. Já vimos isso antes. Então, só vou demonstrar novamente aqui, ó. Tá vendo? Teste. Então o update ele faz isso, mas ele não muda as opções da coluna, tá? Então eu vou clicar com o botão direito na tabela car e dar um drop. Vamos excluir essa tabela. Pronto, excluída. Agora eu vou manter aqui os tipos wrapper e vou reiniciar meu servidor. A tabela vai ser gerada novamente. Então agora ela vai ser gerada podendo ser nula. Por quê? Porque, aliás, os campos, né, podendo ser nulos. Porque esse boolean e esse integer podem ser nulos, então verifique o seu banco de dados aí também, a sua tabela, né? Beleza, então já geramos novamente, perdemos todos os nossos carros, né? Mas não tem importância, vamos fazer de novo. Aqui o ID ele não fica, tá? Sim ali no nulo, por quê? Porque o ID é chave primária, ele não pode ser nulo mesmo sendo o wrapper ali long, né? Então o ID ele não vai ficar podendo ser nulo, tá vendo? A chave primária. Beleza. Agora vamos voltar e criar um carro então. Post, vou criar esse outro Chevelle aqui mesmo. Não preciso passar o ID. Passo tudo isso aqui. E vou fazer essa requisição apenas com model color e year. Send. E ficou o available e replaceable nulo. Tá vendo? Porque ele pode ser nulo, né? Antes não podia. Então, ó, a gente faz o seguinte. Se a gente quiser aquele comportamento dos tipos primitivos, basta a gente inicializar estes campos boolean, available e replaceable aqui de car, com um valor false. Então, booleano só pode ser true ou false, né? Se eu deixar sem, vai ficar nulo. Então, eu já inicio ele sendo false. Isso vai resolver nosso problema? Vamos ver. Eu vou criar um outro carro aqui e vamos ver que, na verdade, não vai resolver completamente nosso problema. Fusion, vamos passar aqui. Silver, ano de 2006. Opa. Olha só, o available ficou false corretamente, mas o replaceable ficou nulo. Por quê? Porque o post ele tem o replaceable. O que aconteceu então é que aqui no post tem o replaceable. Aqui no mapper, post mapper, ele substituiu o false que era do carro pelo nulo que era do car.dto post bar, que eu não passei lá. Se eu não passei, ficou nulo, né? Mesmo porque ele está sendo inicializado com nada e não está sendo inicializado no caso. Vamos passar false aqui também nos DTOs, tá? Ó. Então aqui no post bar replaceable recebe false por padrão. Aqui não precisa porque o long não pode ser nulo mesmo ali. E aqui no patch bar vou colocar false, mas depois a gente vai ver por que não podemos fazer isso, tá? Então vamos iniciar novamente. Agora sim, quando a gente enviar uma requisição post,
ele vai colocar false por padrão nestes campos que eu não passar, né? Que no caso são o available e o replaceable. O Vectra preto de 2010. Tá vendo? Então está inicializando tudo com falso agora esses campos booleanos, ok? Beleza, vamos agora para o nosso car service e corrigir essa parte. Eu fiz aqui hard coded, né? Então, se você tiver 20 campos, você não vai fazer isso 20 vezes, né? 30 vezes. Vamos utilizar aqui reflection. Então, ó, a classe car é a que eu vou pegar. Vou pegar os campos declarados. Get declared fields se refere aos campos dessa classe car. E aqui ele fala um array de fields, os públicos, os protegidos, os package private, né, no caso sem o público ou private nem nada, e os privados também. Ele pega esses campos, tá? Se a gente utilizar, ó, tá vendo tudo privado aqui, ó. Então a gente precisa utilizar o get declared fields. Se a gente utilizar só get fields, segura o Ctrl e clica aqui, podemos ver que ele só pega os públicos. Olha só. Então, vamos utilizar o get declared fields. E eu vou iterar sobre todos eles, da classe car, né? Então, iter, vai criar o for each pra gente. Vou colocar o nome de field. E aqui eu vou fazer o seguinte, field tem um método field.setAccessible. True, por quê? Porque ele é privado, então eu preciso colocar essa opção para acessar, tá? Então, agora eu posso acessar esses campos e eu vou fazer o seguinte. Então, eu estou iterando sobre cada um deles, né? Field.get. Então, aqui eu passo o objeto. Então, vou passar o objeto dessa classe car. No caso, o objeto car. Eu vou aqui dar um surround with, que é melhor. Try catch, beleza? Illegal access exception. Então, ó, deixa eu mostrar, dar um salto aqui, o que tem nesse field.getCar. Isso é o valor de cada campo, tá? Então, field, aí você pega, então, no caso é field, pegar de carro. Então, ele vai retornar o valor, tá? Vou fazer uma requisição patch para a gente executar aquele método. Só mudando a cor aqui, do ID 3. Vamos colocar, pode ser cinza. Não importa. Beleza, fiz a requisição patch, podemos ver aqui no console, olha só. 3 é o ID, é o modelo Vectra, a cor preta, etc, etc, etc. Então, dá para ver que isso é o valor. Eu vou colocar aqui então, ó, field.getName, dá para a gente pegar o nome. Então, vai mostrar o nome do campo e o valor, tá? Vou colocar 2 pontos aqui. Ok. Fazer uma requisição patch qualquer aqui, só para executar o método. Podemos ver, o ID é o 3, modelo Vectra, color gray. Beleza, então já sabemos disso. Eu vou pegar agora e fazer, então, colocar um no outro, né? Colocar o de new car no de car. Então, field.set, esse é o método, tá? Então, está iterando sobre o ID, vamos supor. Então, eu estou pegando o ID de car. E aqui, ó, um valor. Eu poderia colocar um valor aqui, no caso 4. Ele ia ficar com esse valor. Só que eu vou pegar o valor do campo de new car. Field.get new car. Ok? Então, é isso que eu estou fazendo. Pegando o valor que está em new car, no field de new car, colocando no field de car. Trocando os valores desses objetos da mesma classe. Então, ó, vou deixar isso aqui. Preciso verificar também se ele não é nulo, né, e se é diferente. A mesma verificação que eu fiz ali embaixo, vou fazer aqui em cima. Então é se field.getNewCar diferente de nulo, ou, aliás, então 2e comercial ali, field.getNewCar equals field.getCar. Eu vou negar, então, se não é igual ao que já tem, né? Se não for igual ao que já tem, eu não preciso. Aliás, eu mudo, senão não preciso mudar, né? E aí vai ficar assim, então. E aqui embaixo eu vou colocar o seguinte. Aliás, em cima, para a gente mostrar o valor antigo primeiro, né? Então, o valor antigo primeiro, ó, substituindo field.getNewCar, aliás, car, né? Eu vou pegar essa aqui, substituindo o field de car. Então,
de car por o campo de new car. Ok, ficou assim então, vamos ver. Quando a gente executar, só vai mostrar se for diferente de nulo e se for diferente do que o car já tem, ok? Vamos ver? Ó, gray não é diferente de gray, então não deve mostrar nada, ok. Agora se eu mudo, ele vai de fato atribuir esse novo valor, tá vendo? Mudou aqui, então substituindo gray de car por black de new car. Ótimo. E aí, essa parte aqui também está sendo feita. Eu deixei ela aqui para mostrar o seguinte. Reflection pode ser um pouco lento, tá? Então eu vou até fazer aqui um teste com vocês. Vou colocar um long chamado início start, pode ser. Vai receber system.nanotime, nanosegundos, tá? É muito rápido isso daí. É uma unidade muito pequena de tempo, tá? Então, long end também. E no final eu vou mostrar a diferença do final para o início. Então nós vamos ver quanto tempo demorou para executar toda essa tarefa aqui entre estes dois long, tá? Vamos ver. Lembrando que é em nanosegundos. Porque se fosse milis, não ia conseguir nem ver, porque milis não é tão pequena assim, uma unidade tão pequena para a gente ver. Ó, 412 mil, executar de novo, já vai ficar um pouco menor, né? Ó, porque antes ele tinha que criar os objetos, agora já criou, tá vendo? 17 mil, ó, 54.700 nanosegundos. Isso é irrisório, tá? Você pode pensar que é muito, mas é muito rápido isso daí. Então, beleza. Agora vamos testar o antigo aqui. Então, ó, vai ser muito mais rápido, por quê? Porque não usa reflection, tá? Então, reflection não dá possibilidade do Java otimizar essas tarefas, tá? Porque já está rodando, né? Aqui, quando ele compila, ele já sabe o que ele tem que fazer. Então, é mais rápido. Utilizando reflection, é muito mais lento. Então, ó, 11.000 na primeira e 1.200 nanosegundos. 1.000 nanosegundos, ó, muito rápido. Isso não vai impactar nosso programa, tá? Porque, como eu disse, é irrisório essa diferença. Mesmo porque, aqui, ó, 10 milissegundos ele demora para salvar no banco de dados. Então, esse tempo é muito menor, né? Não tem problema aqui, a gente pode utilizar normalmente. Você pode. Estou falando isso porque você pode ouvir que Reflection é lento, não é recomendado, mas em certos programas ele funciona muito bem, tá? Em outros, se você abusar também, aí não fizer um código certo, né? Beleza, ficou muito melhor. Se eu tiver 50 campos nessa classe car, todos vão ser substituídos sem problema. Então, ó, você viu que eu verifiquei ali, ó, field.getNewCar diferente de nulo, né? Tá. Mas aqui o nosso replaceable e nosso available não é nulo. Eu já vou mostrar para vocês. Quer ver? Deixa eu usar aqui. Tá vendo? Tá um tempo adequado aí, um tempo considerável. Vamos agora fazer o seguinte. Como eu disse, aqui no card.pet bar a gente inicializou ele como falso. Então não vai ser nulo. Se ele já está iniciando como falso, mesmo que eu não passe, vai ficar falso e não vai ser nulo. E ele aqui vai sempre manter falso, tá? Porque vai ser diferente do que ele tem. Se for true, o carro, se eu utilizar uma requisição não passando, vai ser falso. Então, ó, replaceable, true. Coloquei no carro lá, manualmente. Vou até... Deixa eu pegar aqui o valor de car 3. Ó, replaceable, true. Se eu passar um patch mudando só a cor, o replaceable ficou falso, porque ele caiu lá e viu que não era nulo e mudou. Então o carpet bar, nesse caso, ele não pode ser inicializado já como falso aqui, tá? Temos que deixar ele ficar nulo para a gente poder fazer o que a gente quer. No pet bar não tem problema, pode ficar nulo. Que a gente quer mudar só o que a gente passar. Então, ó, o replaceable está 0, vou colocar 1 de novo. E agora, ó, tá true. Vou fazer um patch e continua true, tá vendo? Vou passar até uma outra cor aqui. Black, continua true o replaceable. Ok, então
Foi isso, até a próxima videoaula.